Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Puxando Conversa. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Na grande maioria dos casos, o diagnóstico associado é a depressão, segundo do transtorno bipolar e abuso de drogas. O suicídio é hoje a terceira causa de morte na adolescência. E a tentativa de autoextermínio a principal causa de emergência psiquiátrica em hospitais. Diante da morte de um colega de escola, ficamos sensibilizados e percebemos a necessidade de falar sobre este tema aqui no Puxando Conversa. Por isso convidamos para esse bate-papo Edneia, vem para cá. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Vou tirar meu tamanco aqui, minha sandália, para ficar igual a vocês. Sim. Obrigado por aceitar o convite e que, iluminada pelo Espírito Santo, você possa, através deste programa, ajudar outras pessoas. Obrigada. Vamos puxar conversa. Edneia, como foi sua infância e base familiar? Bom, a minha infância foi muito simples. Eu tenho 2 irmãos, mais velho, depois a Grace, depois vem eu. A gente foi criado na roça e assim, a gente não tinha muita educação religiosa, né? Meus pais são muito simples, analfabetos, e a gente tinha assim, muito amor, muita presença da minha mãe, porque meu pai sempre trabalhou muito para colocar o alimento essencial dentro de casa. E a gente ficava assim, muito carente de pai, mas tinha a presença da minha mãe. Só que a minha mãe também é uma pessoa muito silenciosa, porque minha mãe perdeu a mãe dela muito nova, ela tinha 21 anos apenas. Então, assim, minha mãe era mais reservada, mais quieta. E a gente é uma escadinha, né? Então, devido às condições financeiras, meu pai sempre trabalhava para dar conta das questões financeiras dentro de casa, tudo. Então, assim, a gente não tinha muita presença paterna, né? Mas era um lar que tinha amor, era um lar que tinha diálogo, era um lar que tinha carinho, muitas brincadeiras, a gente brincava demais. Eu morei até os meus 11 anos na roça. E era muito bom. Edneia, como foi sua adolescência e seus relacionamentos? A minha adolescência foi muito conturbada. Eu comecei um relacionamento aos 13 anos e namorei essa pessoa até os meus 21 anos. E foi um relacionamento onde eu sofri agressões físicas e agressões verbais. E eu não sabia como chegar na minha mãe e no meu pai para falar com ele naquela época. E nessa época meus pais moravam aqui em Boa Esperança para trabalhar. E eu com meus irmãos morava em Varginha, então a gente morava só nós 3. Então muita coisa que ia acontecendo eu ia guardando para mim, não comunicava com ninguém. Não sentia segurança para falar para outras pessoas, porque até então eu achava que era normal, né? Eu achava normal ser chamada de vagabunda, eu achava normal levar tapa para a cara, eu achava normal ser traída, porque eram assuntos que não eram falados comigo e até mesmo na escola não era muito abordado essas coisas. Então, assim, a minha adolescência foi de poucas amizades. Eu não tinha muita amizade, eu tinha apenas umas, porque essa pessoa não deixava eu ter contato com outras pessoas. Inclusive, eu me lembro uma coisa que eu me recordo muito, que eu cheguei a prestar nem as provas do Enem, porque ele não deixava. Então, assim, eu não fazia curso, eu não trabalhava fora. Até os meus 20 anos, eu vivi um relacionamento abusivo, totalmente voltado para essa pessoa, do temperamento, do jeito dele e tudo mais. Então, foi uma adolescência muito difícil, foi uma adolescência onde que eu não vivi, eu perdi muita coisa. Né? Então, assim, foi bem sofrido para mim a minha adolescência. Eu não tenho grandes recordações positivas da minha adolescência. Edneia, você passou pela depressão e tentativas de suicídio. Como foi viver este período? Como sua família reagiu? Então, devido a esse relacionamento abusivo de 8 anos, após o término dele, desencadeou muita coisa, né, na minha vida. Eu comecei a ficar mais isolada ainda do que eu já era do mundo. Apesar de me isolar, eu era uma pessoa assim, que partilhava às vezes as coisas com a minha família. Mas aquilo que eu queria falar, eu não falava da dor e do sofrimento. Né? Muitas das vezes eu ficava no meu quarto chorando, eu esperava meus pais dormir, porque eu não queria levar problema para meus pais. E eu comecei a me machucar. Eu me cortava, eu me machucava, eu me arranhava,
em lugares que meus pais não podiam ver. E isso foi durante meses, né? E eu fui ficando assim, eu trabalhava num salão e eu fui ficando muito agressiva. Eu lembro que as pessoas que trabalhavam comigo falavam assim, nossa, você está muito nervosa, muito impaciente. E eu sempre tive um temperamento forte, né? Aquele vai e volta, eu nunca levei desaforo para casa. Então, do jeito que as pessoas me maltratavam, eu maltratava também, só que isso não é um ponto positivo, né? Porque a gente sempre vai guardando esses lixos dentro da gente. Então, nesse momento, quando foi desencadeando a depressão, o primeiro ponto a gente nega, né? Eu me lembro que quando eu fui na psiquiatra com meus pais, ela olhou para o meu pai e para minha mãe e falou assim, a tua filha já está no nível máximo de depressão. E enquanto ela estiver negando a depressão, vai ser difícil fazer o tratamento. E eu me neguei muito a tomar medicação, porque aos 21 anos eu achava que quem ia no psiquiatra, no psicólogo, era louco. Não diferente da geração de hoje, né? Hoje em dia a gente fala para um adolescente procurar um psiquiatra, um psicólogo, não vou não porque eu não sou louco, não vou não porque isso é coisa de gente doido. Então, naquela época, eu relutei muito. Toda pessoa que é diagnosticada com depressão, ela tem uma negação de início. A gente não quer aceitar. Porque eu digo que a depressão é uma doença da alma que ela nos rouba os sonhos, né? E a depressão ela foi tirando o meu sorriso, a minha alegria, o gozo de viver. E você tenta se encontrar e não consegue. Você tenta buscar positividade e não consegue. E ela não escolhe classe social, ela não escolhe uma pessoa, se ela é magra, se ela é gorda, se ela é bem-sucedida, não. Ela apenas chega, e ela chega destruindo tudo. A minha família, graças a Deus, foi um ponto primordial. Ela me acolheu, né? Meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos, minha irmã e meu irmão. Na época, a gente não sabia lidar, né? Porque era um fantasma, literalmente, que estava chegando na nossa casa e a gente não via o que era. Eu não sabia, muitas das vezes, verbalizar o que eu sentia. Eu sentia um acúmulo de sentimento, de desordem interior, mas eu não sabia falar. Então, eu lembro muitas das vezes que a oração da minha mãe era assim, minha Nossa Senhora, traz minha filha de volta. E eu me lembro que naquele momento eu voltei a ser criança, eu voltei a dormir com os meus pais. Eu lembro que minha mãe, que me dava banho. Desculpa. Esse carinho da minha mãe, esse toque da minha mãe foi primordial. Cada banho que ela me dava, cada vez que ela aproximava de mim e falava, filha, eu estou aqui, o meu pai, os meus irmãos. Muitas das vezes, a maneira que meus irmãos faziam para me ajudar era chorar comigo. Porque eram os questionamentos, eram perguntas que eles faziam que eu não sabia responder. E foi um período difícil durante 8 meses. Foram 8 meses difíceis, onde eu tive o uso da medicação para me ajudar, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico. E foram momentos muito difíceis. Eu penso que a depressão ela foi a minha queda, mas também foi o meu lugar e o meu ponto de recomeço. Hoje, na minha fase adulta, com aos 31 anos, eu vejo que Deus ele tem um momento de dialogar com cada um de nós. E Ele prepara um cenário. Na minha vida, foi no fundo do poço, foi com a depressão. Há situações que é em alguma enfermidade física, há situações que é na morte, há situações que é no desemprego. Vários tipos de cenários Deus se prepara para falar com a gente. E aos 21 anos foi a maneira que Deus teve para falar comigo. Depois desse período, e mesmo com a medicação, mesmo com todo o carinho dos meus pais, eu não achava sentido. Não achava sentido nenhum. Eu lembro que uma vez eu escrevi uma carta para os meus pais de despedida. E nessa carta eu falava para minha mãe e para o meu pai que nem eles tinham significado para mim mais.
Porque uma pessoa depressiva que tenta o suicídio, não é porque ela é fraca. Jamais. Ela quer anular aquela dor que é constante. Né? A gente vive uma geração que muitas das vezes não sabe identificar o que é estar deprimida do que um estado de depressão. A gente fica deprimido por várias coisas na vida, né? Nem todo dia a gente acorda bem, nem todo dia a gente está bem. Mas a depressão, ela se torna constante, é uma tristeza diária, é uma tristeza que corrói, é uma tristeza que nos tira a vontade de dormir, que nos tira a vontade de acordar, que nos tira a vontade de levantar da cama, que literalmente nos rouba a vontade de viver. E eu me lembro que eu escrevi essa carta e saí andando para a rua de madrugada e falei assim, agora na hora que meus pais acordar, ele vai ver a carta e eu já vou estar longe. Porque a gente quer sair daquela situação. A gente quer curar, porque a depressão, ela não dói só na alma, ela dói o físico também. Sentir muitas dores físicas, a aparência da gente vai se deformando e as pessoas não compreendem. Não é culpa das pessoas também não compreender. Hoje eu entendo perfeitamente, porque não é fácil compreender uma pessoa depressiva. E eu digo que as pessoas têm que acolher e amar. E eu me sentia totalmente incompreendida. Tentava falar, mas eu não conseguia. E eu falava assim, o mais fácil é eu me matar, e acaba com esse sofrimento. Porque eu vi os meus pais sofrerem. Né? Eu vi que meus pais teve que parar de trabalhar e as contas não param de chegar. Né? Eu tinha meu tratamento na época, quem pagou foi meu irmão. E eu ficava assim, eu lembro que uma vez meu pai falava assim para o meu irmão, vende esse carro, o preço que você conseguir, a gente precisa pagar o melhor tratamento para a tua irmã. E não era o tratamento melhor financeiramente. Era um resgate da minha identidade com Cristo, que eu precisava viver. E numa desses momentos tristes e de fragilidade, eu tomei todas as medicações que tinha na minha casa. Que eu tomava remédio para ficar feliz, eu tomava remédio para dormir. E quando eu cheguei no hospital, que o meu ex-namorado na época me levou, que era no segundo relacionamento que eu tive, que o médico olhou na minha cara e falou assim, menina, sempre te vejo aqui, com a pressão alta, com problema de infecção, com um olhar tão triste. Por que você está tentando tirar a tua vida? E eu olhava para ele e falava, porque não tem sentido. Né? Porque a minha vida não tem sentido, eu não aguento mais viver essa tristeza. E eu não esqueço o rosto desse médico. E ele falou muita coisa. Naquele momento eu acolhi aquilo tudo, fiquei ainda no hospital. Tinha machucado meu braço também, porque eu me machucava, para aliviar um pouco. E eu voltei para casa e fui falando para minha mãe que eu não aguentava mais ficar daquele jeito. Aí eu comecei a gritar socorro, que até então eu não pedia. E naqueles momentos de gritar socorro, foi onde eu conheci uma pessoa que me levou para fazer um encontro, ela é em Varginha, que chama Cursílio. Que foram 3 dias que eu vivi nesse cenáculo, no momento de testemunho, de oração, onde eu pude ver minha experiência pessoal com Deus. E de lá para cá que eu comecei a minha batalha para sair da depressão. Edneia, quando e como começou a superar esse sofrimento? Então, neste momento, eu comecei a ver que, depois que eu saí deste retiro, eu lembro que eu saí de lá no domingo, que meus pais foram buscar eu na missa, eu saí gritando, falando que Jesus existia. Meu primeiro impacto, porque até os meus 21 anos eu não frequentava a igreja, né? Era batizada, tinha primeira comunhão, mas assim, a crisma eu fui ter depois adulta, mas eu não frequentava. Né? Então eu não ia na igreja, eu não sabia rezar o terço. E ali eu pude experimentar o amor de Deus. Né? Um amor de Deus que superava todo aquele sentimento de culpa que eu carregava. Né? Hoje eu vejo de uma forma diferente. Hoje eu não carrego culpa, hoje eu carrego superação. Porque é um trabalho constante. Né? A depressão na minha vida ela se tornou crônica, então eu luto com ela. Nesses 10 anos, eu entrei com o uso de medicação durante 3 vezes. Na minha gravidez do meu filho, eu tive que entrar porque foi uma gravidez de risco. Eu tenho útero infantil, então a minha gravidez foi
uma luta para mim. Meu filho é um milagre, né? Então, assim, foi uma luta para me ter o meu filho aqui. Então, quanto é necessário entrar com a medicação, eu entro novamente com a medicação, mas é uma luta todos os dias. Hoje, com maturidade, eu olho para a depressão e vejo que ela existe e que se eu me silenciar, ela me domina, mas que eu tenho um Deus que trabalha e tem um Deus que luta e tem um Deus que me ama. Então, todas as vezes que eu acordo triste, que eu acordo desanimada, com as lembranças, com os vestígios da depressão, eu me recordo dessa misericórdia que me alcançou, né? Que sobretudo me amou. Né? Essa superação se deu quando eu conheci a existência de Deus. Um Deus que existe, um Deus que é vivo, um Deus que é presente, um Deus que eu contemplo na ajuda dos meus pais, um Deus que eu contemplo na ajuda das novas amizades que Deus colocou na minha vida, nos novos direcionamentos que Deus colocou. Então eu vejo que é uma superação que se dá no dia a dia, na vida cotidiana, um dia de cada vez, a gente vai vencendo. Não é uma luta que acabou, muito pelo contrário. É uma luta que eu preciso batalhar todos os dias em Deus com ela. Há 5 anos atrás, você começou o movimento Missão Mulheres que Buscam a Deus. Como surgiu? Qual o objetivo? Então, eu moro em Boa Esperança tem 5 anos. Eu trabalhava na autoescola, eu era instrutora de trânsito, e enquanto eu trabalhava na autoescola, devido à carga horária, eu parei de frequentar as coisas da igreja. Um processo que eu comecei em Varginha depois desse momento que eu vivi dentro do cursilho. Então, eu comecei a buscar em Varginha uma intimidade mais forte com Deus. Né? Eu gosto muito da história dos santos, gosto muito da particularidade da vida de cada santo, santos que viveram momentos difíceis também. Então, eu fui buscando me identificar com a história deles. É claro que eles são 7, cada um de nós temos a nossa vida. Então, eu fui buscando cada vez mais me identificar com Deus, buscando cada vez mais. E quando eu vim para cá, eu fiquei em torno de 1 ano sem ter esse retorno para a igreja. E eu lembro que eu tinha acabado de almoçar, sentei debaixo de uma árvore que tinha próximo à autoescola e fiquei ali pensando na vida, e o Espírito Santo me iluminou de fazer um grupo no WhatsApp que desde cara chamasse mulheres que buscam a Deus com o intuito de rezarmos. Porque muitas das vezes no celular, em grupo de WhatsApp, tem muita bobeira. Você abre os grupos no WhatsApp, você vê muita bobeira, mas um grupo que te leva a rezar uma Ave Maria, um grupo que te faz ler algo que te acrescenta, são poucos. Então, naquele momento, eu fiz. E a gente foi adicionando meninas. Hoje a gente tem 2 grupos, vai mais ou menos em torno de 300 meninas, que não é somente de Boa Esperança, mas de outros lugares. A gente tem todo ano a gente tem um encontro anual que reúne mais de 200 mulheres. O intuito do grupo é resgatar os valores de Nossa Senhora nos lares. E é um resgate da nossa identidade de mulher. Quando se resgata a mulher dentro do lar, se resgata a família também, né? Então, a gente trabalha muito com isso, com a partilha, com o ouvir, com o diálogo, com o abraço, com o toque, né? E nesses 5 anos, a gente já se deparou muito com depressão, com tentativas de suicídio. A gente faz uns trabalhos também na escola de conversar com os jovens, de ouvir os jovens, porque eu vejo que os jovens na idade de vocês não são ouvidos e precisam ser ouvidos, porque vocês também têm as dores de vocês e que muitas das vezes não são bem recebidos, né? Então, a gente tenta fazer um trabalho voltado para esse resgate da nossa identidade. Algo que Nossa Senhora fez quando foi visitar a sua prima Santa Isabel, né? Se colocar a serviço do próximo. Então, essa é a identidade da missão, esse é o carisma, um carisma mariano. A gente é vinculado a Nossa Senhora das Graças, né? Andamos na obediência do Padre Jean. Ainda é um projeto paroquial, mas caminha para ser diocesano, pela graça de Deus, se assim for da vontade de Deus, mas é algo bem familiar, não é grandioso, mas é esse cuidado de Nossa Senhora nos lares. Infelizmente, falar sobre suicídio é quase um tabu, mas nós acreditamos que refletir sobre este assunto é o primeiro passo. Edneia, o que você falaria para uma pessoa que está assistindo o programa neste momento pensando em suicidar? O que eu falaria? Que tem jeito. Que não é o fim.
Na minha vida, eu achava que estar no fundo do poço seria o fim. Mas não é. Eu acho que o primeiro passo é a gente ter humildade de reconhecer que a gente não está bem. E pedir ajuda não é sinal de fracasso. Então, se por algum motivo você tem tido esses pensamentos de tirar a tua própria vida, procure a ajuda de alguém. Mesmo que seja de um sacerdote para você partilhar, para você conversar. Ajuda de algum amigo, porque muitas das vezes a gente fala e o amigo não vai compreender, mas o amigo pode ser ponte, pode ser canal de te levar uma outra pessoa para te escutar. Infelizmente, a geração nossa é uma geração muito egoísta, de aparência. Os jovens querem sempre estar bem. Os jovens querem sempre mostrar que estão bem e não querem mostrar suas feridas. Mas todos nós carregamos desamores e isso não é defeito e não tem nada a ver. Isso acontece com todos nós. Os nossos ciclos de amizade, as nossas convivências, os nossos relacionamentos trazem machucaduras para a nossa vida. A gente fere e a gente é ferido, a gente magoa e a gente é magoado. Isso é normal na nossa existência humana. Mas tudo na vida tem jeito quando a gente coloca Deus. Então, assim, se você está pensando, ou se você acha que isso é frescura, porque muitas das vezes os pais acham que é frescura, não é. Por isso que a gente tem visto também um grande número de suicídio acontecer entre as crianças. Crianças de 7, de 6, de 9 anos que têm tirado a própria vida. E isso não pode ficar como tabu. E isso não pode ficar mais calado. A gente precisa verbalizar esses sofrimentos que muitas das vezes se iniciam dentro dos nossos lares, né? A nossa geração que muitas das vezes ficam adolescentes no quarto, no celular, mães na cozinha e pais na sala assistindo televisão. Não tem diálogo, não tem amor, não tem convivência. Por mais difícil que seja você a dar o primeiro passo na tua casa. Chame seus pais para conversar. Às vezes é difícil você dar um abraço nas pessoas que você convive. Dê o primeiro passo. No momento mais difícil da minha vida, eu fui usada para Deus para ser canal de bênção. Hoje eu posso contemplar os meus irmãos também buscando a Deus. Hoje eu posso contemplar as minhas amizades buscando a Deus. E posso me sentir vitoriosa em Deus por tudo aquilo que aconteceu. Volto a dizer, a depressão na minha vida foi um sinal de queda, mas é um sinal de recomeço. É um sinal onde eu me encontro comigo mesmo. E por mais que a gente ache que a gente vai superar de vez, a gente não supera por misericórdia de Deus para saber de onde a gente saiu. Todas as vezes que eu recordo desses momentos difíceis e frágeis da minha vida, de fragilidade, eu me recordo da grandiosidade de Deus. Né? Um ser pequeno e frágil como eu pude ser resgatado. A depressão me trouxe novamente o resgate da vida. Então tem jeito. A depressão ela pode ser curada por amor. É o remédio primordial. Antes da medicina entrar com medicação, que é também importante, necessário a medicação, para o período que o médico vai te aconselhar, né, que vai, né, isso aí é questão médica, mas o amor supera. Eu acho que a depressão muitas das vezes chega na nossa casa para quebrar muito orgulho, para quebrar a vaidade, para quebrar a nossa forma de pensar, porque ela chega em lugares que a gente acha que nunca vai chegar. Senão um rico não estaria suicidando, né? Senão uma mulher linda não estaria suicidando. Senão jovens lindos, como tem acontecido, não estariam suicidando. Então ela não escolhe, né, as características. Então eu deixo esse meu recado, deixo esse meu testemunho, não somente para vocês, para quem está acompanhando, para a nossa geração se unir, né, para a gente ser cura um na vida do outro. Eu me lembro que eu não tive muitas amizades, mas a minha família reagiu com amor. Então, se a tua família não está reagindo com amor, reaja você com amor dentro da tua casa. Às vezes não é você, jovem, que está com depressão, mas às vezes é teu pai, às vezes é tua mãe, às vezes é teus irmãos. Muitas das vezes a gente projeta o sofrimento só nas nossas dificuldades, mas às vezes nossos pais também sofrem. Né? E eu fui entender depois de anos que a minha mãe também tem depressão. Né? E eu herdei dela. Então, às vezes a gente vai olhar na história de vida, às vezes vai ver que é dos nossos antepassados, que é da nossa árvore genealógica. Então, para tudo tem jeito. Em Deus tem jeito.
Obrigado, Edneia, por ter aceitado o convite. Tenho certeza que o seu testemunho vai ajudar muitas pessoas. E neste momento queremos deixar uma lembrança do nosso programa para você. Obrigado. Eu agradeço muito, viu, pela participação. Me senti acolhida por todos vocês. Espero que vocês continuem com esse projeto. Agradeço também as pessoas que estão, né, atrás dos bastidores, porque é muito bonito ver, né, uma geração voltada para uns temas tão significativos, né, muito importante que vocês estão fazendo. Eu agradeço de coração. Obrigado. Pelo que vale a pena viver? O diálogo está morrendo. A solidão virou rotina. As pessoas não falam mais sobre si mesmo. Os pais escondem as emoções dos seus filhos. Os filhos ocultam suas lágrimas dos pais. Muitos têm fortunas, mas mendigam o pão da alegria. Talvez você se identifique com o que eu estou lhe falando, porque você ainda não conheceu profundamente o Mestre dos Mestres. Então, eu te desejo para 2021, um ano que você faça o seu encontro pessoal com Cristo. E a sua história será diferente. Gratidão a 2020, o ano que na dor da pandemia surgiu puxando conversa e transformou a nossa vida através da fé. Vamos ficar todos de pé. Obrigado a você que acompanhou nosso programa. E até o próximo Puxão Conversa. Feliz 2021!